Amém? Amém? Glória a Deus. Salmos número 34, versículo 11 ao 14. Nosso estudo de desenvolvimento pessoal do caráter cristão, estudo 699, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Eu acredito, irmãos, que dentro do Ministério do Belém, o tema de caráter é um dos temas que a gente mais volta a conversar, né? Por tantas vezes o tema de caráter é revisto no Ministério do Belém, porque além do caráter ser uma coisa, uma necessidade, um objetivo de constante busca, né? Nós sempre estamos aperfeiçoando quem nós somos. Você nunca para de ser melhor, de procurar ser melhor, de procurar se comportar melhor, né? Uma das perguntas que o pastor sempre faz para as nossas esposas, as esposas dos pastores e o fulano está se comportando direitinho? Né? Sempre pergunta para a esposa, o fulano está se comportando direitinho? E apesar de ser uma brincadeira que ele faz com a gente, existe na verdade uma questão que é importante nós façamos essa pergunta. Nós estamos nos comportando direitinho? Né? Nós estamos melhorando quem nós somos como pessoa, como homens e mulheres de Deus para a glória do nome de Jesus? Esse é um tema que tem constante ciclo na nossa igreja. Existe um ciclo bastante constante a respeito do caráter, porque é um dos temas favoritos do nosso pastor. A maioria dos trabalhos que nós temos para a liderança, ele gira em torno de caráter, né? O caráter do líder, o treinamento avançado da liderança, o estratégia bíblica de vida, a autoridade espiritual, são todos cursos que nós temos no Ministério do Belém que tratam com o caráter das pessoas. Então é importante a gente falar um pouquinho disso hoje, porque nunca antes, né, na história do mundo foi tão necessário, né? Tem um sujeito lá no Brasil que fala, nunca antes na história desse país, né? Nunca antes na história desse país, né? Ele fala assim. Mas nunca antes na história do mundo foi tão necessário que nós tenhamos pessoas de caráter ilibado, de caráter sério, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai perceber hoje a nossa caminhada simples, rápida, sem muitas novidades para você, né? Tudo que você vai ouvir hoje aqui não vai ser a primeira vez que você ouviu. Mas a verdade é que tudo que você vai ouvir aqui, você precisa de ouvir de novo. E na semana que vem, talvez você precise de colocar esse vídeo e ouvir de novo. E na semana seguinte, talvez você precise de colocar esse vídeo e ouvir de novo. Porque você nunca vai chegar um momento da sua vida que você vai parar de crescer no seu caráter, precisa de observar o seu caráter. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de construção de caráter. Na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho de defesa e restauração de caráter. Amém? Para a glória do nome de Jesus. Então, a primeira olhadinha que a gente vai dar aí é a respeito da abordagem teológica e prática. Na leitura do texto e na abordagem que a gente pegou para o dia de hoje, a gente colocou a âncora do nosso tema nesse Salmo de número 34. Eu gosto do Salmo 34, na verdade eu gosto dos Salmos. Quem me conhece sabe que eu tenho um quesinho assim pelos Salmos e trazer a leitura dos Salmos e as ocasiões dos Salmos para conseguir trazer para os irmãos a ocasião com qual aquele Salmos foi escrito. E o Salmo 34 está lá na sua epígrafe lá em cima, é o Salmo que Davi escreveu depois que ele se fingiu de doido, que ele saiu da face de Aimeleque, né? Algumas versões vai variar, mas esse é o tema desse Salmo. Esse Salmo ele é escrito depois que Davi faz isso, mas o ato contínuo desse momento é a entrada de Davi na caverna de Adulão, né? E 1 Samuel capítulo 22 vai contar bem o que ele achou lá na caverna de Adulão. Inclusive está no seu estudo que está aqui. Quando Davi chega, ele sai da frente de Aimeleque, ele chega ali na região onde tinha a caverna de Adulão, ele entra naquela caverna e ele encontra os desgostosos de Israel, os endividados, né? O pior tipo de gente que tinha em Israel é o tipo de gente que Davi encontrou, né? Não tinha ninguém bonzinho, não, né? Que nem aquela história de doido que se fala no interior de São Paulo, né? Que o mais bonzinho dele tacava pedra em avião. O pessoal era difícil, de lidar, né? Desgostoso, endividado, pessoal acabrunhado, gente que falava mal do governo, que ninguém prestava, que a família não estava junto, que tinha problema em casa, gente difícil de lidar, né? E Davi ali no meio deles, ele faz alguma coisa que seria inusitada para
muitas pessoas. Mas Davi, ele funciona justamente nesse momento aqui agora, e mais para frente a gente vai ver um pouquinho de novo, como essa figura de Cristo, que chega num ambiente onde encontra pessoas quebradas e ao invés de se tornar como elas, ou então de mantê-las na sua quebradura, ele vai lá e restaura essas pessoas para a glória do seu nome. Davi, então, quando ele chega ali, o ato contínuo de 1 Samuel, capítulo 22, versículo de número 3, é que Davi agora se fez chefe entre eles. Imagina. Chegou num lugar de dificuldade, chegou num lugar onde as pessoas tinham um caráter quebrado, um caráter problemático, e Davi agora se torna chefe no meio deles. E o Salmo 34 é emblemático, porque a maioria daquele pessoal que estava lá era gente consideravelmente nova, jovem. Gente de uma idade que você vai ver também depois para o resto da história de Davi, que acompanha Davi, se torna os valentes de Davi, aqueles 400 homens que estavam lá. Aquela gente quebrada e desgostosa, se tornaram os 400 valentes. Interessante, né? E é interessante observar que Davi agora chega diante deles e o Alan Redpath, que é um escritor americano e escreve lições da vida de Davi, ele imagina essa cena como talvez uma noite em volta de uma fogueira, né? Davi com o saltério na mão, e todo mundo observando Davi, como é que esse homem consegue cantar numa situação dessa, aqui dentro de uma caverna dessa e tal. E Davi começa o versículo 8, vinde meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Senta aqui, gente, deixa eu conversar com vocês. Né? Vamos colocar aqui agora em pratos limpos aqui, porque que é que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. A primeira coisa que vocês precisam de fazer, se tornem como crianças, vamos começar a aprender de novo? Vamos deixar de lado e falar que a gente sabe de tudo? Que a gente sabe como é que o mundo funciona, como é que a vida funciona, como as pessoas funcionam, como as pessoas são, né? Ah, eu entendo tudo de gente. Será? Vinde, meninos, e vos ensinarei aquilo que é mais importante para começar uma vida com um caráter concreto, o temor do Senhor. Vamos começar a respeitar quem é Deus? Vamos começar a respeitar o que Deus diz? Vamos começar a prestar atenção no que Deus diz? É interessante nessa questão de temor, porque a gente vê os nossos filhos crescendo, né? E tem uma idade que eles vão chegando, que o pai pode falar o que quiser, enquanto eles não tiverem experiência de queimar a mão no fogo do fogão, eles não vão achar que o fogão pega fogo. Não adianta você falar, né? Não adianta você insistir. Filho, filha, isso não dá certo. Filho, filha, isso não funciona. Enquanto eles não experimentam por eles mesmos que não funcionam, eles acham que funciona. Davi está recuperando essa percepção, não em crianças de 10, 8 anos de idade, ou talvez uma criancinha de 21. Davi está chamando a atenção em homens maduros, homens da vida adulta. E está chamando eles de meninos. Vinde, meninos, e eu vou ensinar para vocês o temor do Senhor. Eu vou ensinar para vocês que aquilo que sai da boca de Deus, você tem que prestar atenção, meu camarada. Que aquilo que a palavra de Deus diz é ordem para a sua vida. Que os preceitos do Senhor são saúde para o seu caminho. Que quando a palavra de Deus diz perdoa, é porque é o melhor caminho. Que quando a palavra de Deus te diz ame, é porque é o melhor caminho. Que quando a palavra de Deus te diz te humilha, né? Que nem o pessoal fala no Brasil lá, te humilha. Quando a palavra de Deus fala te humilha, é o melhor caminho para a sua vida. A humildade, o amor, o perdão. A gente vai falar disso mais para frente. Vinde, meninos, e ensinarei o temor do Senhor. E ele faz uma pergunta óbvia. Eu amo as perguntas óbvias. As perguntas óbvias, elas servem de base para o nosso relacionamento com o mundo. E a pergunta óbvia que ele faz é o seguinte: quem é que quer viver bem? Né? Qual o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Escuta, qual de vocês aí quer viver a vida? E ter dias bem compridos para desfrutar as coisas boas da vida, a benignidade da vida. Quem é? Quem de você levanta a mão? É óbvio, não é?
Não é óbvio que a gente quer viver bem? Não é óbvio que a gente quer desfrutar do valor bom da vida? Não é óbvio que a gente quer desfrutar dos filhos, dos netos? Não é óbvio que a gente quer desfrutar do abraço dos amigos, das boas reuniões? Não é óbvio que a gente quer desfrutar dos sorrisos, da paz no coração? Não é óbvio que a gente quer desfrutar disso? Agora, lembre-se mais uma vez o contexto de Davi, dentro da caverna de Adulão, falando para os desgostosos da vida. Sabe o problema quando você conversa com um desgostoso da vida? É que você fala para ele o óbvio, ele fala assim, eu sei, mas não funciona na sua vida. Você vive em pé de guerra com o marido, vive em pé de guerra com a esposa, vive em pé de guerra com os filhos. Você não consegue dar um sorriso, você não consegue ser alegre. Você não consegue ver nada na sua vida que vai dar certo. Tem gente que a gente conversa, mas para mim não funciona. Por que não funciona para você, meu Deus do céu? Funciona para milhões de pessoas e para você não funciona? Será que é algum problema? Não, é que você é especial demais, aí para você não funciona. Quem é que quer viver bem, ter largos dias? Quem quer desfrutar dos dias bons da vida? Aí ele começa a dar a solução, e aqui aperta o calo. Quer viver bem? Então tá bom, faz o seguinte, guarda a tua língua do mal. Sabe por que tem gente que não tem desfrutando da vida hoje? Porque tem o péssimo, e aqui começa a falar de caráter, tem o péssimo hábito de falar mal. Fala mal de tudo. Do governo às pessoas que moram dentro de casa. Tem gente que tem um hábito de falar mal, e olha, hábito de falar mal é falha de caráter. Vou repetir para você. Hábito de falar mal é falha de caráter. Seja mal do que for. Ok? Isso é uma falha de caráter. Ah não, mas eu estou falando a verdade. É falha de caráter, meu amigo. Falar mal é falha de caráter. Por quê? Porque mesmo que você tenha a perspectiva daquilo que é verdade diante de Deus, você não pede misericórdia por essa pessoa que você está falando, não? E se você estivesse no lugar dela? Primeira coisa para você que quer sair da caverna de Adulão, como uma pessoa restaurada por Deus e a caminho da construção de um caráter abençoado. Para de falar mal. Para de falar mal dos outros. Para de falar mal das pessoas. Tem gente, irmão, que espera a semana inteira para se juntar com alguém, para falar tudo que aconteceu de ruim na semana dela e contar os mal que aconteceu. Para de falar mal. Guarda a tua língua do mal. Segura ela, amarra ela. Faz um exercício disso, para você não falar mal das pessoas. E os teus lábios de falarem enganosamente. Tem gente, irmão, que para inventar história é 2. Inventa história de tudo. E falar engano ou enganosamente não é simplesmente mentir. É se colocar junto com a mentira, junto com o engano. Porque o engano é aquela palavra que, ainda seja baseada em fatos, leva para o erro. Tem gente que fala engano é quando ele dá conselho ruim. É aquela pessoa que quando você fala alguma coisa para ela que aconteceu com você, que é difícil, a pessoa, sabe qual que é o conselho dela? Nunca mais olha na cara dessa pessoa. Se eu fosse você, eu nunca mais conversava com ela. Ah não, pede as contas desse emprego. Ou quer saber o pior? Minha filha, dá um pé nesse homem, hein? Some desse marido. Larga essa esposa. Meu amigo, esquece esse seu filho. Rapaz, sai dessa igreja. É a língua enganosa, os lábios enganosos, conselhos enganosos, vida enganosa. Percebe que essa falha de caráter que faz a gente enxergar a vida de uma maneira negativa é o fato, talvez, pelo motivo pelo qual a gente não tem vivido uma vida que a gente desfrute dela. Uma vida que a gente tem alegria por viver ela. E por fim, aparta-te do mal e faz o bem. O mal está de um lado da rua, atravessa para o outro. Aparta-te do mal, fica longe das coisas más. Tem um programa na televisão que te faz pecar, se aparta dele. Tem uma companhia que te faz pecar, longe dessa pessoa. Tem gente, irmão, que a única solução, presta atenção,
Tem gente que a única solução para a gente se livrar dessa pessoa é desistir que ela exista. Mas pastor, o senhor acabou de falar para a gente não falar enganosamente. Eu estou falando de apartar do mal. Eu não estou falando de quebrar relacionamento. Já já a gente vai lá na frente falar disso aí também. Se apartar do mal. Tem lugares, tem situações que são tão malignas para nós, que a única maneira que nós temos de não ser contaminados por aquilo é se apartar daquilo ali. Se tem alguém usando de língua enganosa para você, para quebrar um relacionamento que você tem, e essa pessoa insiste nessa conduta, você não vai quebrar o seu relacionamento com a pessoa que você tem. Você vai cortar as suas ligações com ela, você vai se apartar do mal. E você se apartando do mal, agora você vai caminhar para o bem. E sabe o que é o bem? O bem é diferente do bom. Sabia que o bem é diferente do bom? Você sabe qual é a diferença de bem e bom? O bom é aquilo que você faz. Aquilo foi bom. Você alcançou e fez um benefício para uma pessoa porque foi bom. E o bem? O bem é quando você tem a intenção do bom. O bom é aquilo que foi feito que é bom. Mas o bem é quando você faz aquilo para o benefício da pessoa. Não é só o benefício, mas é pelo benefício. Então você vai se apartar do mal e fazer o bem. E quando você faz o bem, você busca com que aquilo que você está fazendo beneficie pessoas. Beneficie lugares. Lembre-se mais uma vez do que Davi está falando. E com quem Davi estava falando? Gente desgostosa da vida e endividada. E está falando para eles, quer saber de uma coisa? Olha, sai desse lugar de malignidade e começa a fazer coisa boa. Qual que era a motivação que essas pessoas tinham? Nenhuma, talvez como você. A motivação de alguém que está me ouvindo hoje é nenhuma para fazer o bem. Mas quer começar a mudar o seu caráter? Muda isso aí. Se aparta do mal e começa a praticar as coisas de maneira benigna. Queira ver o bem das pessoas antes do seu. É claro e evidente pessoas que não andam de maneira benigna. Vou te dar um exemplo aqui clássico. Pastor, ninguém liga para mim. Pastor, ninguém fala comigo. Pastor, ninguém me telefona. Pastor, ninguém quer saber como eu estou. Pastor, ninguém me visita. Aí você faz a pergunta de volta. Minha filha, você visita alguém? Meu amigo, você telefona para alguém? Meu amigo, você faz o bem para alguém? Ah, não faço também não, pastor. Então, quer sair desse lugar? Começa a trabalhar para o benefício das pessoas. E aliás, tem gente que quando liga, para falar que está ligando, né? Liga só com aquele tom de voz. Está vendo? Eu estou ligando. Isso vai fazer bem. O benefício é quando você não se vê no ato. É quando você não se enxerga naquilo que você está fazendo. É quando você se enxerga o outro. Aparta-te do mal e faz o bem. E aqui é excelente. E por último, nessa parte. Procura a paz e segue-a. Tem alguns lugares que fala assim, persegue-a. Cadê a paz? Cadê o caminho de paz? Onde é que a paz se encontra? Ali? Então eu vou para lá. Não, mas ali é prejuízo para você. Não, mas a paz está lá. Mas ali você vai se diminuir se você for, mas a paz está ali. Mas ali você não vai ser visto se você for, mas a paz está lá. Irmão, a paz. Quer ter um caráter transformado por Deus daqui para frente? Busca paz. Busca ter paz, irmão. Paz em casa, paz no meio dos filhos, paz no meio da família, paz com o esposo, paz com a esposa, paz, irmão. Onde é que mora a paz? Vai custar caro? Paga o preço que for pela paz. Tinha algumas coisas que aconteciam de vez em quando, que a Ana falava assim, por que você fez isso? Eu falei assim, isso aqui era o preço da paz. Esse aqui era o preço da paz, aí eu paguei. É o preço da paz. Eu não quero saber. Esse é o preço da paz? Eu pago. Ninguém pagou um preço mais alto pela paz do que o Senhor Jesus. Ninguém pagou um preço mais caro pela paz. Quando ele chegou no capítulo 20 de João, a partir do versículo 19, que ele aparece no meio da casa e fala assim, Pai seja convosco, e mostra as marcas da sua morte. Mostra o lado que foi transpassado. Está aqui o preço da paz. E ele pagou. Com caráter. Com verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente entende nessa conexão didática desse salmo, que Davi está falando para aqueles homens,
que o caráter precisa ser exercitado, ele precisa ser buscado. Ele não vai, olha, se você tem uma falha de caráter na sua vida, se você está se reconhecendo como uma pessoa que fale mal, que fala isso, primeira coisa, volta lá no começo, menino, vamos ter temor do Senhor, vamos começar a aprender de Deus hoje, amém? Põe isso em xeque. Agora saiba disso, vai lhe custar. Vai lhe custar. De vez em quando a gente não tem que chamar o filho e sentar e falar assim, olha, eu estou fazendo isso aqui para você, porque eu quero que você seja uma pessoa séria. Eu quero que você ande direito, eu quero que você saiba falar a verdade, que você saiba reconhecer a verdade onde ela está. É por isso que eu estou aqui pressionando você a andar e fazer a coisa de maneira certa. Custa. Custa. Você nunca sentou na frente de alguém que lhe falou umas verdades que lhe doeu, não? Custa exercitar o caráter. Onde você se encontrou com você mesmo, nas palavras daquela pessoa, e percebeu que talvez você não era uma pessoa tão legal assim. Que aquilo chacoalhou você. Pois é, seja chacoalhado pelo Espírito de Deus hoje. Vamos mudar quem nós somos, vamos melhorar as nossas veredas, vamos melhorar o nosso caminho para a glória do nome de Jesus, o temor do Senhor. Para que a gente consiga desfrutar o valor da vida e do bem-estar. Para que a gente consiga ter integridade nas palavras e ações e busquemos a paz. O padrão do Senhor Jesus Cristo foi assim. Como rei, ele veio aqui e nos ensinou o caminho que nós tínhamos que andar, mas ele mesmo no caminho dele andou assim. Ele na vida dele andou dessa forma, perdoando, amando, transformando aqueles que ele tocava, fazendo pelo benefício das pessoas. Né? E só é possível, isso está aí na sua página de número 3, numa relação íntima com Deus. Para você ter seu caráter mudado, você precisa de uma relação íntima com Deus. Ou seja, não adianta você aprender o modelo de caráter e replicar. Você vai ficar arrogante sem uma relação íntima com Deus. Porque o próprio Davi, apesar de saber tudo isso, apesar de ter tudo isso no seu background, ele falhou muitas vezes. Muitas vezes. Davi falhou. E grosseiramente ele falhou. Né? Lá no Salmo 139 ele fala assim, Senhor, sonda-me. Sonda-me os pensamentos. Você vê meu pensamento? E eu dou graças a Deus que você não vê meu pensamento. E sabe de uma coisa? Você deve estar dando graças a Deus que eu não vejo o seu também. Mas o convite de Davi era o Senhor, olha, não vê só as minhas ações não, vê o que eu estou pensando. Vê a maquinação do meu coração, por onde eu estou indo. Esse é um caminho bom. Essa é uma maneira boa de pensar. Eu lembrava com os pastores, nosso pastor tem uma frase interessante para isso, e ele falou que quando ele era jovem ele aprendeu isso. Quando um pensamento ruim vinha na cabeça dele, ele via um carimbo, sabe aquele carimbo do proibido? Uma roda vermelha com um negócio, uma faixa vermelha do lado, proibido estacionar, proibido ir em frente, aí tem a flecha tal, em volta tem vermelho e uma cruz vermelha na frente, é cruzado vermelho na frente. E ele via, toda vez que um pensamento vinha ruim, ele falava que imaginava um carimbo na mente dele, pum, isso não, né? E aí ele saía com a mente de lá, ia pensar em outra coisa, ia bolar uma outra ideia na cabeça para aquilo ali não atrapalhar ele. Olha que interessante isso. Para mim, é um pouquinho diferente do que era do pastor. Para mim é o seguinte, quando eu começo a pensar alguma coisa que eu não devo, eu falo, sai daí, cara. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai da cabeça daí, sai daí. Eu começo a falar para mim mesmo sair. Daí, se eu estou sozinho, eu falo mesmo de maneira audível. Se ninguém está do meu lado, eu falo sozinho. Eu falo, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Não fica aí não, né? E de vez em quando ele ainda brinca comigo. Eu falo, sai daí, negão, sai daí, rapaz, sai daí. Porque é necessário que a gente entenda que, às vezes, o buraco que nós estamos entrando começa com pequenas ideias na mente. É uma ideia que começa. Sem uma relação íntima com Deus, onde a sua consciência é tomada pela palavra de Deus e pelo temor do Senhor, sabendo que Deus está vendo o que você está pensando, é impossível melhorar o caráter. Dwight Moody, o pastor da igreja de Chicago, ele tinha uma frase extraordinária. Ele falava assim, se você pegar um menino roubando as porcas e os parafusos de uma estrada de ferro, e para você fazer dele uma pessoa melhor, você mandar ele para um estudo intelectual,
quando ele terminar o seu estudo intelectual, ele vai voltar àquele lugar e vai roubar a estrada de ferro inteira. O que ele queria dizer com isso? Que a nossa capacitação intelectual não é o caminho para a nossa melhora moral. Para a gente ser gente de caráter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você faz isso em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. A pessoa que fala assim, não roubei porque era pouco. Quer dizer que quando for muito você vai roubar? Perceba a falha de caráter. Eu não peguei aquilo porque se eu pegasse aquilo a pessoa ia me ver. Mas se a pessoa não vê, então você ia pegar? Perceba que o nosso maquinar do nosso coração pode nos levar a lugares horríveis. Se nós não pedimos para que Deus sonde a nossa vida. Né? Desenvolver um caráter melhor não é impossível, mas ele tem trabalho. A intimidade com Jesus nos leva a uma transformação que é radicalmente diferente da simples moralidade ou cumprimento de regras religiosas. Em Cristo somos feitos novas criaturas. E essa mudança não é instantânea. Como meninos, como o Salmo diz, a gente tem que começar a aprender tudo de novo. E se você nunca passou pelo discipulado da sua vida, principalmente você que está se preparando para o batismo em maio, é hora de você começar a passar. Entender, por exemplo, coisas básicas que falam a respeito do seu caráter. Contribuição, generosidade, vida no altar, boca imaculada, que não fala palavrão. São todas condutas que, construídas, formam em nós um caráter digno. Ou pelo menos um caráter que resplandece o caráter de Cristo. Não pense você que Jesus está ok com a maneira que você é, né? Ele quer que você melhore. É por isso que a gente colocou aqui dentro do nosso estudo alguns princípios fundamentais do caráter cristão e algumas coisas que a gente pode observar em alguém que está procurando um caráter igual ao de Jesus. A primeira deles é o amor. E o amor é uma decisão do coração. O amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. O amor é uma decisão. Você decide amar. E aqui que está a dificuldade, né? Porque tem muita gente que você decidiu não amar. Você decidiu não gostar daquela pessoa. Você decidiu... quando você não tem intimidade com uma pessoa, você não tem, né, como o pessoal falava no Ceará, né? Você não tem cabedal com a pessoa, é uma coisa. Mas você ativamente não amar alguém, ou você ativamente trabalhar pelo mal de alguém, isso é outra coisa. Completamente diferente. É compreensível que haja pessoas na nossa vida que nós não tenhamos intimidade, mas nós precisamos trabalhar para amar todos. Inclusive as pessoas que a gente tem mais dificuldade de gostar. Porque gostar e amar é diferente. Amar é querer o bem. Gostar é querer ficar junto. Tem gente que você quer o bem, mas você não quer ficar junto. Né? É até interessante, o pastor conta a história de uma irmã que chegou no gabinete pastoral e disse assim: pastor, eu sei que meu marido me ama, mas eu gostaria tanto que ele gostasse de mim. Eu sei que ele me ama, mas eu queria que ele gostasse de mim. Como é que isso funciona? Ela sabe que o marido, por exemplo, queria o bem dela. Queria que ela tivesse alimentada, queria que ela tivesse cuidada. Ele fazia de tudo para que isso acontecesse. Mas a personalidade dela e quem ela era, ele não desfrutava disso. Entenda, eu não estou aqui dizendo que isso esteja correto. Mas isso num relacionamento não tão íntimo, no casamento você precisa de gostar com quem que você está do lado, pelo amor de Deus, né? Você precisa alimentar esse amor nessa parte da intimidade, na parte do comprometimento sentimental com outra pessoa. Mas às vezes tem pessoas que na sua vida, elas são diferentes de você de uma maneira que é impossível de andar junto. Você precisa de trabalhar pelo bem dela. Principalmente por causa disso. Tem gente que você tropeça na vida porque você não trabalha pelo bem dela, sabia? Porque você não ajuda essa pessoa. Eu lembro até hoje, no ano de... acho que foi 2016. No começo de 2016 eu tomei uma decisão na minha vida. Falei, ok, começou esse ano eu estou perdoando todas as pessoas que me fizeram mal.
Uau, que homem santo, né? Todo mundo que me fez mal, eu estou aqui passando uma régua na conta de todo mundo, está todo mundo pago. Jesus pagou o que todo mundo fez contra mim. Ó, parabéns, meu amigo, né? Alguns anos depois eu descobri que muita coisa, depois que eu perdoei, nunca tinha acontecido. Era porque eu tinha dificuldade de amar os meus irmãos. Tinha dificuldade de entender quem eles eram. Tinha dificuldade de operar em benefício deles, ao invés do benefício daquilo que eu estava fazendo. Segunda coisa, que vai junto com o amor, humildade, é o exercício diário da própria importância. Alguém um dia me ensinou isso e eu nunca mais esqueci. Sabe o que é ser humilde? É ser honesto a respeito de si mesmo. Aí alguém esses dias atrás até falou pra mim assim, né, pastor, mas tem que ver, né? De repente o cara falando a respeito de si mesmo, ele fala, né, muito bem, né? Não, mas a questão é ser honesto a respeito de si mesmo, né? E a honestidade é um padrão que vai aquém da percepção. A honestidade é um padrão que está fora de nós. A honestidade é algo do senso comum. E quando você vai para o senso comum, para a honestidade nesse sentido, aquilo que é honesto diante não só de você, mas diante de todos, do padrão moral bíblico, quem é você? Né? Ser honesto a respeito de si mesmo. E aí eu lembro de João Batista. Para mim é uma das figuras mais humildes da palavra de Deus, João Batista. João Batista chegou diante de todo mundo em Israel e falou assim, eu sou a voz que clama no deserto. Ele não falou que ele era uma voz. Ele falou que ele era a voz. Pretty big statement. Uau! Eu sou a voz que clama no deserto. Fazendo referência à profecia de Isaías. É como se ele dissesse assim, lembra que Isaías falou sobre a vinda do Messias? Que antes ia aparecer um que era uma voz que clamava no deserto? Sou eu. It's a pretty big statement. Eu sou a voz que clama no deserto. Aí apareceu o Senhor Jesus, assim, você é o Messias? Ele, não, eu não sou o Messias não. E o que vem depois de mim é maior do que eu. E é antes do que eu. E desse aí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do sapato. Isso é humildade. Sabe quem você é. Não abre mão de quem você é, mas sabe quem você não é. Tem muita gente que não falha na aula de saber quem é. Tem certeza absoluta, né? Tanto que quando alguém humilha ele, pergunta assim, você sabe quem eu sou? Você sabe quem que você está falando? Ou então pergunta para a pessoa, quem você pensa que você é? Para estar falando assim comigo. Geralmente quem pergunta para você quem você pensa que você é porque automaticamente ela já pensa que é maior que você. E você está enganado em falar com ela daquele jeito. Mas o humilde, ele sabe quem ele é e ele sabe quem ele não é. Você já parou para pensar em descobrir quem você não é? Não quem você não é que você não gostaria de ser. Quem você não é que você gostaria de ser. Quem você não é? Na sua casa, na sua família. Quem você não é na sua igreja. Quem você não é nesse país. Quem você não é naquilo que você gostaria de colocar a mão para resolver. E não é você que tem que resolver. Humildade. É uma questão de caráter. É uma questão que você vai trabalhando na sua conduta. Quantas vezes não dá vontade de chegar naquela reunião importante e dar aquela sua ideia maravilhosa, mas você lembra que você ali não tem, como dizem hoje em dia, lugar de fala. Ou então dizer na sua casa o que é que a outra pessoa deveria fazer, porque a sua ideia é muito melhor, mas não é seu lugar de dizer também. Não é seu lugar de tomar decisões sobre a vida da outra pessoa. Humildade. Entender quem você é. E naquilo que você não é, que você gostaria de ser, pedir a ajuda de Jesus para ser, para a glória do nome de Jesus. Amém? E por último, perdão. Perdoar, saber perdoar. Vocês estão achando que eu vou falar dele, né? Eu já sei que vocês estão achando quem que eu vou falar. Mas dias antes eu vou falar de outra pessoa. Pedro chegou para Jesus e falou assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes ao dia? Talvez ele deu aquela olhada em volta assim,
Quero ver. Hoje o mestre vai falar de novo. Pedrão, né? Não foi nem carne nem sangue. Será que hoje vai sair um nem carne nem sangue te revelou de novo? Né? Será que eu vou hoje receber uma estrelinha de bom menino de novo? 7 vezes? Devo perdoar meu irmão? Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7 ao dia. Ao dia. Quer dizer, amanhã volta de novo. E depois de amanhã volta de novo. Perdoar, irmão. Perdoa. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar quem fala mal de você. Aprenda a perdoar quem colocou e incutiu na cabeça que quer te perseguir. Aprenda a perdoar aqueles que estão em volta de você cometendo um erro com você. Aprenda a perdoar. Ah, pastor, mas a pessoa quis meu mal. Será que quis mesmo? E se quis o seu mal, ela conseguiu ativar o meu mal? Perdoa então, porque Deus tem uma história maravilhosa para acontecer, para escrever, através disso aí. É mesmo? É bíblico, pastor. Agora você lembrou dele de novo. José. José chegou para os seus irmãos e falou assim, olha, vocês bem tentaram mal contra mim. Mas Deus transformou todo esse mal em bem para a conservação de um grande povo. Aprenda a perdoar. Jesus olhou para as pessoas que estavam dando uma surra nele e falou assim, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa essa gente. Perdoa essas pessoas que ficam andando no culto. Perdoa essas pessoas que não se comportam. Perdoa. Perdoa, faça um esforço e perdoe. Perdoa os irmãos que não vêm para a igreja no culto de ensino. Perdoa, faz um esforço. Perdoa o pastor que fica chamando a atenção de cima do púlpito. Perdoa. Irmãos, brincadeiras à parte, perdoa as pessoas. Não só aquelas que você precisa perdoar. Mas faça um exercício diante de Deus hoje. E perdoa quem na sua cabeça não merecia ser perdoado. Faça esse exercício. Eu vou fazer o mesmo também. Às vezes passa pela nossa cabeça pessoas que fizeram tão mal pra gente, com requinte de crueldade. Você vê a crueldade estampada na pessoa. No cuidado que ela teve para que aquilo que acontecesse tivesse o final que favorecesse ela, que ela saísse com a história melhor e você tivesse uma caminhada de vergonha por conta disso. E a pessoa até hoje não teve arrependimento nenhum. Incapaz de reconhecer que ela lhe causou um mal. Incapaz de reconhecer que foi maligna. E pelo fato de não voltar atrás, continua numa posição de malignidade. Perdoe. Perdoe. E não acho que eu estou falando para você. Estou falando para mim em primeiro lugar. Perdoe. Perdoe. Esses tempos atrás o pastor estava falando que estava conversando com o Senhor e expondo para o Senhor a dor do coração quando alguém se divide do corpo. A dificuldade que é para você, famílias que são despedaçadas e amigos que são separados, mentira, meia verdade aqui, meia verdade lá. E ele foi falar com o Senhor, falou, Senhor, por que isso acontece, Jesus? Que dor, né? E você vê aqueles que às vezes causaram um problema com um sorriso mais grande do mundo, alegres pelo que fizeram. E ele vai falar, Senhor, por que é isso aqui, né? Aí Jesus falou com ele, falou assim, rapaz, fizeram isso aqui comigo. A terça parte dos anjos foi embora. Irmão, a divisão é coisa do pecado. Mas o perdão é o poder de Deus para a restauração. Aleluia. O evangelho é o perdão de Deus na terra. Glória a Deus. É a manifestação do perdão de Deus. Você quer ter o caráter de Jesus na sua vida? Quer começar a construir um caráter? Perdoe. Perdoe seus pais pelas decisões que eles fizeram quando você não podia decidir. Perdoe. Perdoe os seus avós pelas decisões que eles fizeram e pela maneira como eles enxergaram alguma coisa, da maneira que você não podia na época, nem fazer, nem falar nada. Perdoe. Perdoe o seu marido. Perdoe a sua esposa. Perdoe. É uma questão de caráter.
É uma questão de crescimento de caráter, né? É por isso, irmãos, que nessa última parte a gente tem aqui alguma aplicação prática na vida do crente, alguns passos que você pode fazer. O primeiro deles é: pratique diariamente o amor e a empatia. Essa palavra está na moda. Diariamente, pratique o amor e a empatia. Decida todos os dias fazer pelo menos um ato de bondade sem esperar nada em retorno. Faça uma decisão hoje. Todos os dias eu vou fazer um ato de bondade a alguém sem esperar nada em retorno. E comece pela sua família. Né? Aquela esposa que parou de preparar o café faz tempo. Aquele marido que parou de chegar em casa com um presente faz tempo. Que deixou de chegar em casa com um sorriso, sabendo que está chegando agora no lugar mais importante que tem, né? Aquele que parou de tratar os filhos com mansidão faz tempo. Faça um ato de amor todos os dias. Se esforce para isso. Né? Faça por pessoas desconhecidas também. Reflita, por exemplo, nas ações de Davi para Mefibosete. Foi lá buscar, Mefibosete achou que era até H. Falou assim: rapaz, esse homem mandou me buscar aqui que ele quer me matar. Mas não, era bondade. E aí você vai fazer um ato de bondade para ela, e ela vai falar assim: alguém esses dias atrás, eu brincando com esse irmão, né, me fez um elogio. Falou: pastor William, grande homem de Deus. Eu falei: o que você quer? Aí ele falou assim: sabe receber elogio? Não? Eu falei: não sei não. Quando vem assim, eu desconfio. Faça um ato de bondade. Diga uma palavra boa a alguém. Né? Eu fico tão feliz quando a gente está com os nossos amigos ali na academia, e eu posso sempre dar um abraço em um, cumprimentar o outro. Já recebi tanto pedido de oração ali. Já tive tanta conversa boa. Temos pessoas que estão congregando com a gente aqui agora, de lá. Haja com amor. Haja com empatia. Tente entender as pessoas. Né? Não se isole no seu mundo, não. Principalmente se você tem uma tendência depressiva, não se isole. Não se isole. Haja com amor. E o amor só pode ser executado na comunhão. Ah, pastor, e o self-care? E o auto-amor? Gente, para com essas ideias novas aí. O amor se executa em comunidade. Eu não estou dizendo que você tem que parar de cuidar de você, mas não ache que o cuidado de você vai resolver o seu problema. Ame para fora. Desenvolvimento da humildade através de serviço. Envolva-se em atividades de voluntariado dentro da igreja. Irmão, nosso pastor fala uma coisa muito extraordinária. Ele fala assim: olha, na igreja tem muita gente sem fazer nada, mas não tem ninguém que não tem algo para fazer. Na igreja tem muita gente que não está fazendo nada, mas não tem ninguém que não tem alguma coisa para fazer. E as coisas que tem para fazer estão sendo feitas por poucas pessoas. É hora da gente começar a consertar a vida e começar a se voluntariar. Né? Tem um pastor nosso, muito amigo. A gente estava numa reunião, nós estávamos numa reunião, e o pastor estava procurando alguém para fazer um trabalho importante, tal, dentro da nossa convenção, né? E geralmente, irmãos, nesse tipo de trabalho, ninguém fala, né, de si mesmo, né? Sugere o outro e tal, né? E esse irmão pegou no meio da reunião e falou assim: pastor, sugiro eu. Sugiro eu mesmo para fazer, né? Deixa que eu faço. O trabalho era bom, era legal de fazer, sugiro eu. Deixa que eu vou. Se eu fazer um negócio legal, eu vou. Irmão, faça isso. Sugira você para ser voluntário. Se apresente. Mas se voluntarie na igreja. Seja uma pessoa voluntária. Isso fala a respeito de caráter, irmão. Isso é um trabalho de humildade. Ah, mas isso eu não faço. Faça isso. Ah, mas faça isso que você não quer fazer. Faça. Vai lá, faz. Eu faço um monte de coisa que eu não quero fazer. Mas eu faço. Porque eu estou fazendo para exercitar o meu caráter no Senhor Jesus. Cultivo do perdão como estilo de vida. Né? Irmão, cultive perdoar. Que isso seja uma máxima na sua vida. Né? Algum tempo atrás eu lancei aqui na igreja, eu conversei com alguns irmãos, isso na mesa do café. Não foi só com uma família, não, com várias famílias. Eu conversei isso. Olha, nem vocês vão me impedir de amar vocês.
Nem você. Vocês podem fazer o esforço que vocês quiserem. Ninguém vai me impedir de amar. Isso é exercício de perdão, irmão. Eu me recuso a ficar ofendido por causa que alguém disse alguma coisa atravessada para mim. Ou disse alguma coisa atravessada ao meu respeito. Né? E vira e mexe, alguém faz questão de vir me falar que alguém disse alguma coisa atravessada ao meu respeito. Né? Algumas pessoas fazem isso porque eu preciso saber, para até tomar providência quanto a isso. E outras pessoas falam para mim porque acham que é interessante e eu vou gostar delas se elas me falarem isso aí. Mas seja de um lado, seja de outro, a minha postura inicial pode ser quem for. Vai me ouvir a mesma coisa. Não tá com problema. Perdão, irmão. Tem que perdoar. A pessoa está de cabeça quente, ficou chateada com você porque você não atendeu ela da maneira que ela esperava que você ia atender. Ou então da sua boca não saiu a expectativa dela. Irmão, as pessoas têm direito de achar o que quer. Perdoe. Perdoe. Foi o que você fez? Não, não foi o que eu fiz. Perdoe. Foi o que você fez? Foi o que eu fiz. Então vai lá e peça perdão. Se você fez, vai lá e peça perdão. Se você não fez, perdoe. Se você machucou, vai lá e peça perdão. Se você não quis machucar, a pessoa ficar machucada, perdoe ela. Por ela ter ficado machucada com você. Em todo caso, irmão, perdoe, né? Se envolva no estudo e na meditação da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, irmão. Vai para a Bíblia. Tem gente que passa uma semana sem abrir a Bíblia. Uma semana. Sem ler um texto bíblico. Sem ouvir alguma coisa da parte de Deus. Vá ler a sua Bíblia, vai meditar. Ela vai moldar seu caráter, ela vai te ajudar para a glória de Jesus. Discipulado. Talvez você esteja precisando de umas aulas de discipulado. Pastor, como é que eu resolvo isso na minha vida? Vamos sentar junto, eu vou te ajudar. Talvez você precise desenvolver com alguém para discipular essa pessoa. Entenda que talvez algumas questões do nosso caráter é quando a gente se encontrar com um crente que está passando por outros problemas para a gente ajudá-lo a sair dessa. Eu lembro disso de maneira muito clara, quando o pastor me deu a oportunidade de trabalhar com alguns crentes maduros da nossa igreja sede, que estavam começando a sua vida com Deus, tinham acabado de se converter e eram pessoas maduras, nos seus 50, 55 anos de idade, 60 anos de idade, e o pastor pediu para me discipular esses irmãos. Foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Porque não era o problema do jovem do discipulado, era o problema de um casamento. Era um problema de costumes que a pessoa já tinha durante uma vida toda. Era um paradigma de vida que era diferente do meu. E eu, ao discipular essas pessoas, ao ajudar essas pessoas a caminhar com Deus, sabe quem foi ajudado? Eu. Se envolva no discipulado. E por último, a responsabilidade de ter bons relacionamentos é sua. Viu? Não culpe o céu, a terra e os outros, porque você se dá mal com todo mundo. Não culpe. Tem gente que o negócio dela é ligar e falar, mas fulano não gosta de mim, ciclano, mas por que ninguém gosta de você? Que coisa, né? Coisa extraordinária. Você é uma pessoa assim tão deixada, será que não tem alguma coisa? Não, eu sempre fui uma pessoa boa. Será? Vamos meditar direitinho? A responsabilidade de ter bons relacionamentos é sua. É sua. Enquanto estiverdes em vós, tende paz com todos. A responsabilidade de viver bem é sua. De ter bons relacionamentos é sua. Você precisa se esforçar. Eu vou fazer a coisa agora para os outros achar bem de mim? Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Você devia começar a prestar um pouquinho mais de atenção na opinião dos outros. Ela revela muita coisa. Você não devia viver pela opinião dos outros. Mas você devia prestar um pouquinho mais atenção na opinião que as pessoas têm a seu respeito. Ela pode talvez revelar muita coisa que Deus já não está dando mais conta de falar para você que você não ouve. Talvez uma pessoa do lado fale assim, olha, está ruim. Sabe uma coisa da pessoa com mau hálito? Ela não sabe que está. Só os outros sabem. E aí precisa, às vezes, uma pessoa que é muito amiga para dizer, meu amigo, você dá uma bala aí. Para falar que o outro está com mau hálito. A responsabilidade de ter bom relacionamento é sua. É você que deveria estar preocupado em escovar os dentes todo dia. É você que deveria estar preocupado em floss every day. É você que deveria estar preocupado em usar um enxaguante bucal todos os dias.
É você que deve estar preocupado em ver esse estômago seu aí que está dando esse mau hálito que ninguém aguenta. A responsabilidade de ter bons relacionamentos é sua. Isso é uma questão de caráter. Assuma a responsabilidade pelas suas ações e pelo impacto que ela tem nos outros. Seja proativo em buscar reconciliação e construir pontes. Seja proativo. Sabe o que é proatividade? É a atividade que ela não parte a partir de uma reação. Ela é uma ação. Ela surge a partir de proativo. É uma atividade que ela não vai de encontro, mas que ela vai antes e depois é encontrada. Proatividade. Busque reconciliação. Tem alguém que não fala com você há muitos anos? Busque você falar com ela. Dias atrás estou ligando aí, tentando falar com sujeitos aí que eu sei que tem umas capivaras aí para trás, aí para trás bem. Não me atendem, mas eu estou tentando. Estou buscando reconciliação. Né? Vamos ver. Né? Seja proativo. Vá em frente, busque encontrar um denominador comum com as pessoas que não estão querendo andar com você, que não estão querendo viver com você. Saiba que você não terá desculpas diante de Deus por viver maus relacionamentos com as pessoas. Não adianta, você não vai chegar no céu e falar assim, Senhor, o Senhor viu como todo mundo me perseguiu? Rapaz, você não viu como ninguém conseguia viver com você? Ninguém conseguia ficar perto de você. Porque você arrumou um problema com todo mundo. Seja uma pessoa proativa nos relacionamentos. Né? Desenvolver um caráter cristão sólido é uma jornada contínua que estende por toda a nossa vida. Inspirando-nos no cuidado de Davi e na perfeição de Cristo, podemos enfrentar os desafios da vida moderna com graça, amor e humildade. Ao cuidarmos de nós mesmos e principalmente dos outros, refletimos o amor de Cristo no mundo, cultivando a nossa igreja de maneira vibrante e acolhedora. Lembre-se que cada passo que damos para emular o caráter de Cristo nos aproxima não apenas de Deus, mas também fortalece os nossos laços com aqueles que estão ao redor de nós. O amor é esse pilar que sustenta todas as nossas ações. É uma escolha que fazemos diariamente. A humildade é o solo fértil, onde o caráter cresce e o perdão é a água que renova e purifica. Esses são conceitos abstratos, mas praticados de maneira viva e requer ação e reflexão constante, como demonstrado nas Escrituras e na vida daqueles que andaram com Deus. Para praticar o amor, podemos escolher diariamente agir com bondade sem esperar retorno. Uma ação que reflete a essência do sacrifício de Cristo e o seu amor incondicional. A humildade, por outro lado, é cultivada não apenas na autoavaliação, mas no serviço altruísta. Um caminho trilhado por Cristo, exemplificado em sua vida e ministério. E o perdão é a escolha de libertar e restaurar relações quebradas, ecoando misericórdia divina e que recebemos abundantemente. No ministério do Belém, tem uma vida de caráter consertado e andando para o caráter ilibado. No ministério do Belém é um compromisso de cada pastor e é um compromisso de cada membro. É um compromisso nosso diante de Deus e uns com os outros de ser gente séria. De ser gente que não fala mal. De ser gente que anda com amor. De ser gente que fala a verdade. De ser gente que tem postura firme. É um compromisso nosso. Nós estamos comprometidos com isso. Quando a gente assina pacto de membresia, termo de compromisso, liderança na igreja, o nosso compromisso é a gente ser gente séria. É ser gente de caráter. É ser gente que quer andar. Ah, pastor, então na igreja não tem gente com nenhuma falha de caráter. Não. Todo mundo na igreja tem uma falha em algum lugar do caráter. Mas todo mundo na igreja, no Ministério do Belém, não está ok com isso. Não está feliz com essa realidade. Ele está buscando melhorar quem ele é. Ele está buscando fazer uma autoavaliação e buscar no Senhor Jesus Cristo e nos seus irmãos estratégias para isso. Que nessa noite, nesse primeiro estudo nosso sobre caráter, você possa vir como um menino aos pés de Jesus. Falar, Senhor, eu quero aprender de Ti.
Eu quero aprender do teu caráter, eu quero aprender da tua verdade, eu quero aprender da tua palavra, eu quero aprender através do teu amor e no teu amor. Eu quero aprender contigo, Jesus. Eu quero andar na tua luz, eu quero andar no teu amor, eu quero me aproximar de ti, para que perto de ti eu possa ser quem eu deva ser, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos pedir para o Senhor nos ajudar. A gente vai falar assim: Senhor, Pai, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno.